Filhos da luz, filhos do dia, filhos de Sião, filhos do Senhor, queridos, o qual o Senhor tem todo o prazer. Vocês são charme de Cristo. Que a cada dia vocês exalem o bom perfume de Cristo, sejam carta escrita pelo Espírito Santo, lida e conhecida por todos os homens. Resplandeçam a glória de Deus com a cara descoberta. Hoje nós iremos fazer um estudo acerca do homem espiritual. E eu já começo lendo uma passagem nas Sagradas Escrituras que está na carta Apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento. Aquele que padeceu na carne já cessou o pecado, para que, no tempo em que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Amados e queridos, hoje nós iremos falar acerca do homem espiritual. Olha bem, em Coríntios, capítulo 15, fala que os descendentes de Adão são o quê? Eles são alma vivente. Mas os descendentes de Cristo, aqueles que foram nascidos de novo, são espírito vivificante. E o homem espiritual é aquele que nasceu de novo, conforme João capítulo 3, 5, 6. Você vai ver que o homem, ele nasce de novo. Toda pessoa que nasce no mundo espiritual, ele tem uma certidão espiritual. O homem não vê, porque nós não vivemos pelo que vemos, mas vivemos pela fé, pelo que cremos. E todo o mundo físico são sombras do mundo espiritual. Assim como existe a certidão de nascimento no âmbito físico, existe a certidão no âmbito espiritual. Assim como existe a identidade no âmbito físico, existe a identidade no âmbito espiritual. Assim como existe, certo? A vida no âmbito físico, existe a vida no âmbito espiritual. Aí agora eu falo que o homem espiritual é aquele que tem um conhecimento no âmbito espiritual. Ele, além de ter o conhecimento, ele tem o entendimento e ele tem a sabedoria, que é totalmente diferente: conhecimento, entendimento e sabedoria. E eu quero explicar um pouquinho para quem é espiritual, ele vai entender nesse exato momento que eu quero dizer. Primeiro é que Deus, ele não é um Deus de pau, ele não é um Deus de pedra, ele não é um Deus de madeira, um Deus de gesso, porque sempre foi desejo do homem carnal, no âmbito físico, adorar um Deus que ele pudesse apalpar, pegar, carregar. Mas o Deus que nós servimos, ele é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, ou seja, seja espiritual. Então, o maior desejo de Deus é te dar o conhecimento no âmbito espiritual. Olha lá, conhecimento. Primeiramente, você precisa entender que Deus, ele tem vontade. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, não é um Deus sem vontade.
Deus ele tem vontade. Romanos capítulo 12 diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Tá bom? O homem espiritual ele não se conforma com o mundo físico. O prazer dele é saber, é conhecer a vontade de Deus para a sua vida. E está aqui em Pedro, capítulo 4, Pedro mandando os cristãos se armar. Se armar com o quê? Com uma Uzi israelense? Não. Se armar com o quê? Com a 9mm? Não. Se armar com a .40? Não. Com a 380? Não. Se armar com a 765? Também não. 38? Não. 32? Não. 22? Não. Se armar como? Ele manda você armar com este pensamento. E que pensamento é esse? A vontade de Deus. E a vontade de Deus é Jesus Cristo. A vontade boa, a vontade perfeita é Jesus Cristo. A vontade agradável é Jesus Cristo. Então, você precisa ir em busca da vontade de Deus. O homem espiritual, ele quer descobrir a vontade de Deus para a sua vida. E está escrito em Oséias 6,3: conheçamos e prossigamos em conhecer a vontade do Senhor, ou seja, conhecer o Senhor. Então, você precisa persistir. Eu quero saber, lembra do Cristo, nas orações, ele disse que a comida dele era fazer a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai é renunciar à sua própria vontade. O homem espiritual, ele tem prazer em renunciar à sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, para mim e para a sua vida, é Cristo. Mas, como eu disse, o apóstolo Paulo, ele diz que ele morria todo dia como salmista. Sabe o que é você esmurrar a sua carne todo dia para fazer a vontade de Deus? E a vontade de Deus é forte para a sua vida. Pronto. Por exemplo, uma coisa é você saber que a pessoa tem a vontade de beber água. Uma coisa é você saber qual é a vontade da pessoa. Mas eu quero conhecer qual é a vontade dele, qual é a vontade dele, qual é a vontade dele. Aí você descobre que a vontade dele é beber água. Tá bom? Deus, ele tem uma vontade para a sua vida. E você persiste. Você sabe que a vontade de Deus é a água. Você já sabe que a vontade é beber água. Agora embora para entender. Você entende que tem que, copo vazio, né? Tá praticamente vazio. Você entende que você tem que pegar água. Você já sabe que a vontade é beber. Tem que entender agora que você tem que pegar água. Qual é entender? Olha, você já sabe que a vontade dele é beber. Agora, qual é entender? Eu entendo que eu tenho que pegar água. Eu tenho que fazer essa vontade. Tá bom? Você já entende. Primeiro você conhece a vontade e entende que tem que fazer. Isso é o entendimento. Existe o conhecimento da vontade, entender que você tem que fazer essa vontade, e depois vem a sabedoria. Sabedoria é o quê? É você praticar essa vontade. Imagine que eu quero beber água, você entende que tem que pegar água, você vai. No pegar da água para mim, você entende, primeiro, conheceu a vontade, entendeu a vontade e agora você está na prática. Então, para com Deus é assim. O homem espiritual, ele primeiro conhece a vontade, entende e pratica. Por isso que a Bíblia diz assim, está lá em Tiago, capítulo 1, 22.
1, 21, 22 e 23, você vai ver lá, não sejamos somente conhecedores da palavra, não sejamos somente ouvintes da palavra, mas sejamos praticantes. Então, quando você conhece a vontade de Deus e você pratica, o que é que ocorre? Você tem o conhecimento, tem o entendimento, e o maior desejo do apóstolo Paulo era que os cristãos de Éfeso ele tivesse o conhecimento da vontade de Deus, os olhos do entendimento fossem abertos e eles fossem um praticante da palavra de Deus. Então, o homem espiritual, ele sabe que ele tem que andar no nível espiritual, ele tem que ouvir a voz de Deus, tá bom? O homem espiritual, ele ouve, ele anda, ele exala o bom perfume do mundo espiritual, tá bom? Ele fala palavras espirituais, ele sabe discernir as questões espirituais, ele vê no mundo espiritual. Então, veja você, né, que suas ações, as ações do homem espiritual ecoam no mundo espiritual. Ele pensa, ele busca, ele age, ele reage. Ele se posiciona no âmbito espiritual, tá bom? Ele se reveste das armas espirituais, tá bom? O estilo de vida dele é espiritual, o modo de vida dele é espiritual. Ele recebe o conteúdo de Deus na sua vida diária espiritual. Ele recebe o dispensar de Deus na sua vida espiritual. Na verdade, uma coisa é nascer no mundo espiritual, outra coisa é ter uma identidade no mundo espiritual, e outra coisa é se tornar um soldado no âmbito espiritual. É se tornar um soldado, é se preparar para uma vida acima da média no nível espiritual. Tá bom? Tem pessoas que nasceram no mundo físico, levam a vida normal. Tem pessoas que cresceram, já têm sua identidade, mas levam a vida normal. Mas tem pessoas que querem sobressair no âmbito físico. Tem pessoas que querem ser uma autoridade no mundo físico. Assim também ocorre no âmbito espiritual. Tem pessoas que querem uma vidinha no mundo espiritual. Tem gente que sobe alguns degraus no mundo espiritual, mas tem pessoas que querem bombar no mundo espiritual, como Daniel, como Elias. Tem pessoas que querem, sabe, virar o mundo de cabeça para baixo através do mundo espiritual, subida de degrau. Tem gente que quer avivamento, tem gente que quer despertamento, tem gente que quer fogo, quer unção. Tem gente que a vida dele é focada no âmbito espiritual, tá bom? Então, como eu disse, existem pessoas que elas são famosas no âmbito físico, mas tem pessoas que são famosas no âmbito espiritual. E no âmbito espiritual, essas pessoas assim, a princípio, existem pessoas que são verdadeiros adoradores. A Bíblia os chama de verdadeiros adoradores. A Bíblia chama de santos, o qual o Senhor tem todo o prazer, tá bom? Tem pessoas que dão prazer a Deus, tem pessoas que, sabe, alegra o coração de Deus. É um verdadeiro espetáculo. Existem os artistas, os astros, no âmbito espiritual. Louvado seja Deus, tá bom? Tem gente que já nasceu de novo, bebe do Espírito, come do Espírito. Tem pessoas que andam no mundo espiritual, mas tem outros que fazem questão de ouvir a voz no âmbito espiritual. Tem gente que quer ver no âmbito espiritual, tem gente que quer ser famoso no âmbito espiritual, se destacar no âmbito espiritual, atua, tem paixão
pelas coisas espirituais, o calor toma o coração dele, ele tem entusiasmo, ele quer ser uma carta, ele quer exalar, ele quer refletir, e onde ele passa, ele deixa marcas no âmbito espiritual. Mas para isso, você tem que estar sintonizado, para isso você tem que estar conectado, você tem que estar ligado, você tem que querer, tá bom? Você tem que estar com fome de Deus, com sede de Deus, você tem que respirar o âmbito espiritual, tá bom? Ser sensível, tá buscando experiência. Não, eu quero conhecer Deus, eu quero conhecer Deus, eu quero... Aí agora a coisa muda. Qual é o seu entretenimento? Qual é o seu hobby? Porque o hobby do homem espiritual é Deus, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Tem que ter tempo com Deus para isso, tá bom? Tem pessoas que cogitam mais as coisas do mundo físico, mas o espiritual não. O espiritual, ele quer se alimentar das coisas espirituais. Ele quer conhecer o mundo espiritual. Ele é um cidadão do céu. Ele atua no âmbito espiritual. Aí agora você tem que mergulhar no âmbito espiritual. Tem gente que quer ser um juiz no âmbito físico. Tem outros que querem ser um juiz no âmbito espiritual, um ministro no âmbito espiritual. Tem gente que quer ser um embaixador no âmbito espiritual, quer ser uma autoridade no âmbito espiritual. E o mundo espiritual sabe quem é autoridade e quem não é. Quem é espiritual sabe que recebe as bênçãos espirituais nos lugares, nas regiões celestiais. Quem é espiritual sabe que foi eleito antes da fundação do mundo para isso, tá bom? Foi predestinado para ser espiritual. Quem é espiritual, ele sabe que ele foi vocacionado para isso e ele arma. Ele se arma, com o pensamento. Qual é o pensamento? Agradar a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, tá bom? A vida do espiritual é uma vida irrepreensível, é uma vida santa, é uma vida, sabe, de busca. Mateus 6,33, buscai o reino de Deus e a sua justiça e demais coisas serão acrescentadas. Ele fica em Isaías 55,6, tá bom? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Ele está em Provérbios 8,17. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Então ele sabe que foi edificado para a morada do Deus vivo. O homem espiritual, ele anda na luz, porque sabe que é filho da luz, tá bom? Ele sabe, confessa que Jesus Cristo vem em carne, ele ama aquele que gerou Jesus Cristo e ama aquele que de Deus é gerado. Então, a mente dele é uma mente transformada, é uma mente espiritual. A forma dele de pensar é espiritual. No caso aqui, o crescimento, a evolução dele é espiritual. E aí, o homem que é espiritual, ele recebe ideias espirituais, criatividade espirituais. Ele começa a receber o dispensar de Deus, começa a se superar. A vida dele se torna como a vereda do justo, que é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Ele vive de glória em glória, ele vive de fé em fé. E à medida que ele se dá no âmbito espiritual, a sua face muda. Porque a vida espiritual dele satura a alma, satura a carne, e quem olha para ele só vê o cidadão como um homem espiritual. É o que fascina ele. Para muitos que são fascinados com as coisas desta terra, tá bom? A Bíblia diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai nele não está. Adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Mas o homem que é espiritual, ele sonha com as coisas espirituais. O sucesso dele, a paixão dele está nas coisas espirituais. Ele quer ler Bíblia, ele quer orar, ele quer buscar. O objetivo dele é esse. A beleza dele é essa, a conquista dele é essa, o tesouro maior dele é essa, a pérola dele
é o mundo espiritual, o sucesso dele está no mundo espiritual, ele quer respirar, aspirar, ele quer se mover no âmbito espiritual. Agora é o problema, porque ele está tão envolvido espiritual e não vai ser discernido pelos carnais. O que é nascido da carne é carne, tá bom? E a inclinação da carne é morte, a inimizade contra Deus. Quem estão na carne não pode agradar a Deus. A depender do seu nível espiritual, até quem é espiritual não vai te entender, porque tem coisa que tem que estar no mesmo nível, que tem que estar na mesma dimensão. A história do espiritual é diferente, a realização de quem é espiritual é diferente. O espiritual, ele quer poder, ele quer unção, ele quer fogo, ele quer virtude, ele quer glória, ele quer a palavra, ele quer ouvir mensagens que bote ele mais para cima, mais. É o seu sucesso, é o seu charme, é o seu prazer, tá bom? Hoje é essa primeira parte do homem espiritual para a sua vida. Então busque as coisas do espírito, tá bom? Se incline para as coisas espirituais. O homem, quando ele é espiritual, ele tem 3 características do homem espiritual. A primeira característica é pensar nas coisas lá de cima. A segunda é buscar as coisas lá de cima. E a terceira é olhar para as coisas lá de cima. O homem, quando ele é espiritual, ele é atraído. Está lá em Tiago 4,8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. O homem, quando ele é espiritual, ele se envolve nas coisas espirituais. Ele comunga das coisas espirituais. Ele obedece ao que é espiritual. Ele se prepara para as coisas espirituais. Ele se anima quando tem coisas espiritual. Ele fala, ele dança, ele pula. Tudo no âmbito espiritual. Tem uma língua no âmbito espiritual. Não é igual a linguagem do âmbito físico. Ele se firma nas questões espirituais, ele se preserva, ele se informa, ele se submete, tá bom? É uma vida na fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu hoje estou falando sobre o âmbito espiritual. Eu tenho um conselho para te dar. Bispo, eu estou querendo me envolver mais nas coisas espirituais. Mergulhe no âmbito espiritual. Queira a unção, queira a virtude, queira evidência, queira dons, queira milagre, tá bom? Tem que querer, tem que correr. Há uma carreira espiritual, há uma guerra espiritual, há uma batalha no âmbito espiritual. Existem armas, viu? Revista-se das armas espirituais. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, queira as coisas espirituais, tá bom? O homem espiritual, ele onde vai, ele deixa a fragrância no âmbito espiritual. Ele tem prazer, ele libera essência no âmbito espiritual. Ele, onde vai, ele deixa marcas. Ele libera, viu? Dessa fragrância, ele libera suas realizações, suas satisfações. Ele causa impacto onde ele chega e ele recebe, sabe, dons para trabalhar no âmbito espiritual e também produz, que é espiritual, produz o fruto espiritual. O homem que é espiritual, onde colocar ele floresce. Ele é como uma semente bendita, é como uma árvore frutífera. Ele se destaca, ele se desenvolve. O seu coração é fortalecido, tá bom? Ele tem base, ele tem fundamentação, ele tem estrutura, ele é alicerçado, ele é inabalável, tá bom? Ele explode como um vulcão em erupção no âmbito espiritual.